Olá, meus amigos, boa noite. Estamos de volta com o nosso Conexão ND. Hoje, quarta-feira, é o dia de eu estar com vocês. E sempre me preocupo com trazer alguém que nos acrescente valores, informações, qualidade de vida. Hoje, meu convidado, nosso convidado aqui do Conexão ND, Dr. Tales de Carvalho, médico cardiologista, especialista em medicina esportiva, um médico de qualidade, conhecido, reputado e que pela experiência nos pode ser um belo parceiro, para que, trocando ideias, consigamos viver um pouco melhor, sair ou tentar sair de um modo um pouco mais hábil, inteligente, deste túnel por que passamos. A pandemia, o coronavírus, estas coisas do cotidiano. Dr. Tales de Carvalho, que bom tê-lo aqui. Boa noite, amigo. Olha, a satisfação é mútua. É um grande prazer conversar sempre com você, com os seus ouvintes, com os seus telespectadores. Vamos tentar conversar sobre essa entrada e saída do túnel, que não é pequeno, não. Esse túnel vai longe. Existe fôlego. Boa, gostei. É daqueles túneis que não acabam mais. Doutor... Exatamente. Acaba. Agora não se sabe quando. É verdade. Não tem que ter pressa também, tem que seguir uma viagem segura, na medida do possível, porque a viagem, mesmo dentro do túnel, é muito longa. Boa. Doutor Tales de Carvalho, como é que o senhor vê, de um modo geral, este momento por que passamos, o comportamento do povo, o que está sendo feito, o que não está sendo feito? Qual é a sua posição? Veja, é um momento ímpar, realmente. Algo que é desconhecido, que a princípio veio para ficar um tempo relativamente curto, se falava em poucos meses, já completamos um ano e, como a gente estava conversando agora com a história do túnel, não tem dia para acabar. Então, aquela história do dia D e hora H, realmente são grandes incógnitas. E exige um conhecimento das circunstâncias, que são complexas. Ou seja, tem algo que você já comentou, algo que é básico, que é um consenso, é aquela história de evitar contágio na medida do possível. Então, mantendo o distanciamento físico, evitando aglomerações, portanto, a questão da higienização das mãos, que é algo que vem para ficar, a gente tem que se preocupar mais com isso, e o uso de máscaras, na medida da necessidade. Essa é uma questão. Mas a ciência está nos ajudando a entender melhor esse processo e está, ao mesmo tempo, fazendo que ela fique mais humilde, porque as coisas estão caminhando, a gente está, como se diz, trocando o pneu enquanto o carro está andando. Eu não sei exatamente o que você quer conversar a respeito, porque são muitos aspectos para a gente conversar sobre isso. Doutor Tales, o senhor falou da postura, da compostura das pessoas, evitar aglomerações, fazer a higiene, usar a máscara, essas coisas que nós estamos repetindo todos os dias e nunca em demasia. Tá. Fora disso, ou dentro dessa proposta, qual é o remédio? Porque as vacinas, a meu juízo, ainda são experimentais, qualquer coisa assim, não chegaram para todos. Qual é o remédio, entre aspas, este remédio que o senhor vê? Olha, remédio, se pensar em remédio mesmo, pensar no fármaco, vamos dizer assim, precoce não existe. Quer dizer, também as vacinas, tem mais informações sobre vacinas, já passaram por vários estágios do desenvolvimento, que começam por aquela história de uma avaliação in vitro, né, de fármacos. Os fármacos precisam disso. Muitos ficaram na história da avaliação in vitro. No mundo científico, pensando em estudos controlados e tal, poucos se mostraram, não mostraram grandes condições de resolver o vírus. O que a gente sabe, quando se fala em tratamento farmacológico, é que a gente sabe quais são as consequências causadas pelo vírus, que não são poucas. Então, o paciente internado que se torna grave, se sabe da importância de se usar, na medida certa, o corticoide, um anti-inflamatório, já que existe uma tempestade, né, de inflamação. Já se sabe da importância de usar os anticoagulantes também de maneira adequada. Se aprendeu a usar os equipamentos de respiração, os tais respiradores ou ventiladores, se aprendeu a usar de uma maneira
adequada também, a própria ventilação pulmonar. Existem algumas características do comprometimento pulmonar que exigem alguns cuidados especiais, algumas condutas particulares. E a gente sabe também que a doença acomete muito gravemente pessoas. Então, pessoas que saem daquela fase mais crítica vão permanecer doentes, porque a doença acomete pulmão, acomete coração, acomete sistema nervoso, acomete rins. Então, muitas pessoas vão sair de uma fase aguda da doença e vão ficar com a doença crônica, ou com comprometimento crônico, que exige um processo de tratamento também qualificado. A reabilitação, por exemplo, que é algo que eu já venho fazendo há algum tempo, quando se fala de reabilitação cardiopulmonar e metabólica, cardiovascular, pulmonar e metabólica, é importante nesse contexto. A gente tem que reabilitar essas pessoas que ficam com o pulmão comprometido, que ficam com o sistema cardiocirculatório comprometido e recuperar, na medida do possível, também a parte neurológica, já que existe um comprometimento, etc. Agora, as vacinas, eu não sei se você quer entrar na seara das vacinas, a gente poderia fazer um comentário breve aqui, para depois abrir uma discussão mais ampla. Elas passaram pelas etapas. Não existe o atropelo, a pressa faz com que, muitas vezes, algumas etapas não sejam devidamente estabelecidas, mas passaram pela fase 1, passaram por uma fase 2, ou seja, elas mostraram segurança, a mesma segurança que as outras vacinas já mais antigas têm. Então, grande segurança. Elas mostraram uma eficácia quando se trata de produzir anticorpos. Se mostraram eficazes nessa questão. Nos estudos clínicos que estão em andamento, fase 3, algumas etapas já foram concluídas, mas a ideia é fazer estudos de longo prazo, elas têm se mostrado eficazes. Não no sentido de evitar a doença, quer dizer, elas evitam parcialmente a doença, mas no sentido de evitar ou de reduzir a gravidade da doença. Então, os pacientes, em todos os nascidos, os pacientes que se infectam, e nada impede que ele contraia a doença e transmita a doença, por isso tem que continuar aqueles cuidados básicos, eles podem transmitir a doença, mas a possibilidade de ter uma doença mais grave, de necessidade de internação, de UTI, e ficar com comprometimento grave pela vida, isso diminui. Isso praticamente está demonstrado nos vários estudos, e não são poucos que estão sendo feitos com essas vacinas, com essa grande quantidade de vacinas que estão por aí. Doutor Tales, o senhor falou agora há pouco sobre sequelas. O camarada passou pelo vírus, deu-se por curado, enfim, mas falou de sequelas pulmonares, renais e tal. Isto aí é uma regra geral ou é uma característica de alguns dos que passaram pela infecção? Ainda bem que não é regra geral. Porque se a gente pensar de cada 100 pessoas que são acometidas pelo vírus, 3 pessoas, no máximo 5%, 5%, ficam com a doença grave. Desde que ficam com a doença grave, vão parar em UTI, etc., nem todos morrem. Quer dizer, uma parcela menor depende muito. As UTIs melhoraram muito a qualidade. No começo, aquelas UTIs de São Paulo, que já são tradicionais, eu mesmo iniciei minha carreira de médico trabalhando numa UTI de São Paulo há praticamente 50 anos, 40, 49, 50 anos. A UTI do Servidor Público de São Paulo. Mas as UTIs de São Paulo já têm uma história, têm uma qualificação. Então, lá, logo que se iniciou a doença, eles aprenderam a lidar com o problema e a mortalidade não foi tão grande. Agora, essas UTIs, que são feitas às pressas, em hospitais de campanha, etc., essas carecem não somente de recursos materiais de qualidade, mas carecem de recursos humanos, já que a UTI depende de uma enfermagem de grande qualidade, depende do médico especializado, com uma formação longa. Então, isso é complexo. E, neste ano, muito mais gente aprendeu a lidar com essa situação grave. Então, a qualidade do atendimento melhorou. Dos que saem dessa situação mais grave, alguns ficam com a saúde comprometida, porque o que se imaginava que fosse um vírus que acometeria só os pulmões, a gente percebeu que é um vírus que causa uma doença sistêmica, uma doença muito abrangente, e, graças a Deus,
também não é todo mundo que fica comprometido. Quer dizer, uma parcela das pessoas comprometidas gravemente ficam com sequelas. Alguns até que saem daquela fase mais crítica ou aguda da doença, saem bem e depois podem se comprometer. Existe a história da reinfecção que a gente tem que considerar também. Eu já tive pacientes que tiveram a doença leve, 3, 4 meses depois tiveram uma doença grave e foram parar no UTI. Então, quer dizer, é muito complexa a situação. Mas ainda bem que a doença acomete muita gente, isso se sabe. Inclusive, a transmissão da doença vem aumentando com essas mudanças, com essas novas cepas. Mas, gravemente, é um percentual pequeno de pessoas. Mas, como é muita gente que acomete, é muita gente que fica doente em números absolutos também. Relativo, pouco, mas em números absolutos, grande número de pessoas. Doutor Tales, o senhor falou sobre sequelas renais, pulmonares, mas não falou, o senhor é cardiologista, não falou no coração. O coração passa ao largo destes problemas? Não, de jeito nenhum. As sequelas são pulmonares, cardiológicas, neurológicas, renais. É uma doença sistêmica que pode acometer gravemente o coração, deixando o sujeito com uma cardiopatia permanente. Mas, doutor Tales, o pulmão, aquela coisa que dificulta a respiração, o rim, que a gente sabe mais ou menos os sintomas, mas o coração tem sintomas? Pode ter sintomas porque o coração, conforme a maneira como ele é comprometido, ele pode ficar com o músculo, por exemplo, a capacidade de bombeamento prejudicada e pode dar sintomas de insuficiência respiratória, porque o sistema respiratório, na realidade, é uma coisa integrada que conta com os pulmões, o pulmão que recebe oxigênio e libera CO2, passa esse oxigênio para o sangue, que passa pelo coração, que impulsiona esse sangue, enfim. Então, e depende da parte mais nobre, vamos dizer assim, que é a questão celular. Quando o oxigênio chega nas células, possibilita aquele trabalho de respiração celular, produção de energia, etc. Enfim, que permite às células viverem na presença de oxigênio. Isso é fundamental. A falha do sistema respiratório, tida como uma questão mais ampla, pode ser só por acometimento pulmonar, pode ser por só acometimento cardíaco, pode ser por algum comprometimento circulatório, um trombo, por exemplo, ou algo que afeta a célula, uma intoxicação. Mas nessa doença, muitas vezes, o sistema respiratório como um todo é acometido em bloco. Você tem um comprometimento pulmonar, tem comprometimento cardíaco, tem comprometimento circulatório, trombos são formados, entupindo, causando obstáculos para a circulação. E como se fosse pouco, ainda acomete o sistema nervoso, pode interferir assim, permanentemente também no aspecto neurológico e em vários aspectos neurológicos. Dr. Tales de Carvalho, médico cardiologista. Crianças e adolescentes estão fora dessa? Não estão fora. Agora estamos numa fase da doença em que os jovens estão sendo acometidos. Já se sabe há algum tempo, desde o início, que existia uma síndrome que acometia poucas crianças, era um número muito pequeno de crianças. Uma síndrome sistêmica também, etc. Agora jovens estão sendo levados para a UTI, estão tendo comprometimentos sérios, devido à manifestação inflamatória da doença, devido a essas manifestações que a gente estava comentando da doença, mas mais em função do caráter inflamatório importante. Mas o senhor sabe que nós estamos num país carente de educação. Sem dúvida. As crianças que andam por aí, a meu juízo, e eu não sou nada educado, são demoníacas, comportadas às exceções. Sala de aula. A criança não vai ficar de máscara o tempo inteiro, não vai evitar de chegar perto de outra criança, enfim. Isto impõe um risco? Impõe um risco, mas nós vamos viver com esse risco muito tempo, mesmo apesar das vacinas, etc., que ajudam. Como eu disse, elas diminuem a possibilidade de infecção, mas a erradicação da doença não vai acontecer. Essa doença vai ser uma doença endêmica. A gente vai continuar com ela pela vida. Provavelmente a gente vai ter vacinas renovadas periodicamente, não se sabe se anualmente, bianualmente, não se sabe. Mas a gente vai ter, assim como acontece com a gripe, a gente vai ter que se vacinar
frequentemente. Essas doenças, as doenças, do modo geral, infecciosas, são erradicadas pela vacina depois de uma longa história. Não é de uma hora para outra. Foi o que aconteceu com o sarampo, foi o que aconteceu com a febre amarela. Apesar da vacinação, não foi de uma hora para outra. Na medida em que o processo de vacinação se estabelece de uma forma regular e, sim, para toda a população que precisa ser vacinada, depois de um certo tempo, a doença pode ser erradicada, mas pode ser que nunca seja erradicada e a gente necessite, assim, pelos anos aí pela frente, dos cuidados básicos, como você comentou, higiene de mãos, distanciamento físico, uso de máscara em determinadas situações, vacinação. E vacinação também. Mas o senhor sabe que nós temos, historicamente, por questão de cultura, beijinho no rosto, aquela coisa toda, que muitos povos lá fora acham estranho. Nós não, nós não cumprimentamos assim e tal, tem que apertar a mão, aquela história toda. Tá. Dr. Tales de Carvalho, médico cardiologista. Há quem diga que no passado, a gripe era o que mais matava por vias indiretas. Então, a vacinação da gripe é algo que eu recomendo sempre a pacientes idosos debilitados, porque grande parte deles morrem ou morriam antes da vacinação por causa da gripe e das consequências da gripe, que o vírus não ia causar doença infecciosa, uma pneumonia bacteriana, mas debilita e o organismo baixa a guarda. E surge uma pneumonia grave, etc., que mata muitos idosos, né? Essa doença mostra como isso pode acontecer. Mas, o Prates, o quadro é interessante. Veja, eu, como médico do esporte, como cardiologista, posso falar dessa doença também, não para ficar entrando nessa seara dos infectologistas, etc., para mostrar que também para essa doença, os hábitos de vida, do modo geral, inclusive a prática de exercício, conta ponto. Pois é, eu ia lhe perguntar sobre isso. O senhor é um especialista em medicina esportiva. Tá. E do modo geral, é o estilo de vida saudável, mantendo o sujeito com o peso certo, mantendo com a pressão bem controlada, melhorando a aptidão física e aumentando o teto, porque se o sujeito tem um teto baixo, levantou da cadeira, abaixa a cabeça. Se mal ele levanta da cadeira já se cansa, imagine se pega uma doença dessa. Facilmente ele bate no teto e sucumbe. Não tem uma margem de segurança razoável, ou mínima que seja. Na medida que a gente aumenta a aptidão física, a gente aumenta essa margem de segurança e aguenta melhor o tranco, vamos dizer assim. Mas, doutor Tales, muita gente diz assim, eu levanto cedo, durmo tarde, trabalhando o tempo inteiro, não tenho tempo para caminhadas, para exercícios físicos, enfim. E aí o camarada diz, se eu tenho que comer bem, fazer ginástica, isso e aquilo, eu vou virar um modelo. Não tenho mais idade. Não precisa ficar tão em forma. Até porque o estereótipo do modelo agora padrão está mudando, né? Mas tem modelos para todos os gostos. Que bom ouvir isso. O modelo não é mais aquela mulher, aquele homem magérrimo e que parece uma tábua. Então tem os modelos, na moda a coisa está mudando. Mas veja, o que vale é o conjunto da obra. É se alimentar de maneira equilibrada, comendo com base principalmente em alimentos naturais e frescos, evitando esses alimentos processados, ultraprocessados. Ter 3, 4 refeições por dia, não vai tomar muito tempo, precisa fazer isso. Um café da manhã com frutas, um almoço com salada, com arroz integral e feijãozinho. Mas aí, uma carne. Mas aí, doutor Tales, alguém vai dizer e ouvindo, mas isso é para rico. Não, isso é para pobre, porque a comida boa não é a mais cara, não. O pobre gasta às vezes, com desinformação, muito dinheiro e coisa que não serve para nada. É fruta de época, pode ter uma hortinha comunitária, isso depende da educação da população, tudo. Muitas vezes é uma utopia. Mas é encontrar os alimentos da época, frutas, verduras, legumes, é o arrozinho e feijão, o ovo. Por exemplo, eu costumo dizer que uma alimentação boa tem que ter tudo. Tem que ter gordura e proteína, e que vem com a carne, vem com ovo, vem com peixe. Então tem que ter uma pequena porção disso numa refeição. Em cada refeição tem que ter algum representante desse tipo. Tem que ter carboidrato de preferência integral. As próprias frutas, se a gente consome
de forma integral, significa corresponde a uma boa fonte de carboidratos integrais. E tem que ter como base, ou como ponto principal, como eu disse, alimentos naturais frescos, frutas, verduras, legumes, que devem estar presentes em cada uma da refeição. É a banana, é a laranja, é o abacaxi. São coisas que muitas vezes a gente despreza. Tá. E o sujeito gasta o dinheiro dele comprando alimentos processados, ultraprocessados, que são mais caros e que não servem para nada, muito pelo contrário, que debilitam a saúde. E essa postura, o senhor está falando, presumidamente, dos mais velhos, que acabam educando as crianças ou não? Então, isso deveria ser para todo mundo, isso deveria ser a lição de casa obrigatória. Ou seja, eu tenho 4 filhos, agora 6 netos, e não é de hoje que eu digo, olha, o principal movimento é comprar o que deve ser comido. Então, não adianta levar coisas para casa e depois ficar vigiando para a criança não comer. Então, o que tem que ter é frutas em casa, sempre. Tem que ter alimentos de boa qualidade. Refrigerante, longe, por exemplo. Então, começa pelo que a gente compra. E passa pelo modo como se prepara os alimentos. Ou seja, a ideia é que nas casas só existem alimentos saudáveis e as crianças vão aprender a comer isso como uma coisa natural. Não vai ser... isso é o que tem. Um minuto e 20 antes do nosso intervalo. Essa postura do comer bem, ou se reeducar para comer bem, é possível ou o cara tem que ganhar um cartão amarelo do médico? Então, muitas vezes ele já levou o cartão vermelho e reincide. Volta e leva outro cartão vermelho. É comum isso? Veja, eu acho que o médico tem que orientar e tem que existir um entendimento. Quer dizer, o sujeito ele vai fazer o que ele tiver a fim de fazer, independente do que o médico falar. Então, cada um tem o médico que merece, não preciso brincar. Muito bem. Tem gente que prefere ser enganado. É verdade. Estamos ouvindo o médico Tales de Carvalho, médico cardiologista, especialista em educação física, não, em medicina esportiva. Vamos continuar com ele depois do intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Conexão ND, ouvindo hoje, recebendo, Dr. Tales de Carvalho, médico cardiologista, especialista em medicina esportiva, um profissional com larga experiência. Eu já o entrevisto há muitos anos, ele sabe disso. Bueno, Dr. Tales de Carvalho, não é comum, não é frequente ouvirmos, a fulana morreu de infarto. Por que o coração é mais um problema dos homens? Não sei se é. Então, você sabe que as mulheres estão competindo com os homens, inclusive em relação às doenças cardíacas. Já houve uma menor incidência de doença cardíaca em mulheres. Tem a ver com o conjunto, quer dizer, tem a ver com o gênero, sem dúvida. As mulheres, até a menopausa, têm um fator hormonal que protege, né? Tem a ver com o estilo de vida, com o estresse do dia a dia, com a competição excessiva, etc. Então, quer dizer, na realidade, e a doença cardíaca das mulheres muitas vezes é subestimada, deixa de ser reconhecida. Ou seja, muitas vezes chega com uma queixa, estou com dor no peito, alguma coisa desse tipo. Não, isso não é, isso é ansiedade, atenção. Então, elas são muitas vezes menos investigadas que os homens e, consequentemente, existe menos diagnóstico. Mas as mulheres são mais fortes que os homens, né? Coração dói. Coração dói. As mulheres vivem mais que os homens, não é à toa, elas são mais fortes. É verdade. Elas têm uma etapa da vida em que elas estão mais protegidas que os homens, por questão hormonal, etc. E depois elas se mantêm ativas, do modo geral, no decorrer da vida, principalmente quando chega em época de aposentadoria de homem. Então, elas se mantêm ocupadas, ativas, muito mais que os homens. Isso é uma das razões pelas quais
elas duram mais e não é pouco. Em média, segundo alguns estudos aí, alguns estudos epidemiológicos, 10 anos mais que os homens. O coração dói ou aquela dor no peito que se sente eventualmente nada tem a ver com o coração? Não, o coração dói sim. A dor no peito que a gente sente, muitas vezes, graças a Deus, não tem nada a ver com o coração. Pode ser uma coisa localizada, mas o infarto, por exemplo, significa uma necrose do músculo cardíaco. Ele é privado de sangue e ele necrosa. Isso pode dar uma dor terrível e pode exigir, inclusive, medicamentos analgésicos muito potentes. Então, dói. A angina, que é a dor que o sujeito tem um entupimento parcial das coronárias, ele tem o sangue passando de forma suficiente para atender uma demanda em repouso, ou quando o sangue está pouco ativo. Na medida que ele se torna mais ativo, o sangue que passa a não atender a demanda, a necessidade maior de oxigênio que o músculo cardíaco tem. E nessa ocasião, em grande parte das vezes, na maior parte das vezes, causa dor, causa uma angina, pode ser um aperto no peito, pode ser dor, às vezes é atípico, pode ser uma dor na mandíbula, pode ser nas costas, e isso se reproduz. Isso acontece toda vez que a gente vai andar mais rápido, vai subir uma escada. Então, essa é uma dor que tem característica de ser uma dor do coração. Tá. Vou lhe fazer uma pergunta agora, que se eu a faço isoladamente, podia parecer bizarra. Mas eu tenho comigo um recorte, uma meia página de jornal do Rio, uma reportagem sobre o INCOR, num resumo do trabalho dos médicos, dizendo que a segunda-feira de manhã é quando eles mais trabalham em infartos do fim de semana. Isso tem alguma procedência? Olha, principalmente a arritmia. Existe a síndrome do feriado, inclusive. As pessoas, no final de semana, bebem mais. O álcool é um fator é um irritante do músculo cardíaco. Então, é muito comum, depois de um feriado prolongado, surgir muito casos de arritmias, inclusive algumas graves, nas emergências de cardiologia. Essa é uma situação. O infarto até pode ser, mas o infarto teria como consequência também essa vida que agride mais o corpo humano, por exemplo, no final de semana. O sujeito pode dormir mal, pode beber mais. E hoje em dia tem muita droga também. Tem muita droga como cocaína e crack, etc. São drogas que aumentam a chance de um ataque cardíaco, vamos dizer assim. Doutor... Não necessariamente do infarto, também do infarto, mas um ataque cardíaco fatal, que pode ser por arritmia, pode ser por infarto, pode ser por mecanismos diferentes. Doutor Tales de Carvalho, eu não aceito o burnout. Eu, pessoalmente. Porque o burnout, o camarada joga para a empresa, para o chefe, para não sei quem, uma saturação psicofísica. Vamos lá. Tá. No caso do coração, o chamado estresse, que é uma palavra muito elástica. O que é estresse? Bueno, o estresse chega ao coração? Chega no bom e no mau sentido. Existe uma dose ótima de estresse, existe uma falta de estresse, existe o excesso de estresse. O exercício é um exemplo disso. O exercício permite a gente abordar de forma simples isso. Existe uma dose ideal de exercício que faz com que a gente funcione melhor do ponto de vista físico, do ponto de vista cardiovascular, melhora muito a eficiência cardíaca, melhora as condições respiratórias, como eu falei, aumenta até a possibilidade de se defender de um ataque grave de uma Covid da vida, por exemplo. Existe a falta de atividade física, que é a falta desse estresse físico no dia a dia, que faz com que o corpo se torne doente, né? Não somente do ponto de vista físico, mas mental também, leva a apatia, depressão, etc. Existe o excesso de exercício e tem gente que pode morrer do excesso de uma coisa que, a princípio, é boa. Tá, então deixa eu lhe fazer a seguinte pergunta. Pode. Vamos... Pode, não, é isso. Não, seguinte. Pode ir adiante disso aí, porque tem a questão do sono, tem a questão das horas de lazer, de repouso, de se recompor em termos mentais também, para enfrentar outra jornada de maneira mais equilibrada. Então, é um conjunto. Eu acho que
é algo complexo, mas o estresse, eu costumo dizer que a falta de estresse é um desastre. Do ponto de vista geral. Basta ver o que acontece com os aposentados que não tem o que fazer depois. Boa. Gostei. A doença surge poucos meses depois, o cara era considerado saudável até então. É verdade. O excesso de estresse, que é fazer mais do que quer, fazer mais do que precisa, pode causar problemas também. Tá. Dr. Tales de Carvalho, o senhor é médico cardiologista, também especialista em medicina esportiva. Camarada com 60 anos, 65, 70, nunca fez nada do ponto de vista de exercitação física. Fez quando era guri, jogava bolinha na calçada. O que é que se pode fazer? Que tipo de exercício um camarada com 70 anos pode fazer? Então, a história do exercício, assim como enfim, as questões na vida do modo geral, existe uma abordagem que a gente chama individualizada. Tem pessoas que nunca fizeram nada, foram sedentários a vida inteira e têm uma boa disposição física, têm uma boa saúde. Tem pessoas que foram atletas por um bom tempo, param de fazer exercício, treinando no esporte, etc. E alguns anos depois estão com os cornais entupidos, estão tendo infarto, ganharam muito peso. Então, é muito relativo. Quer dizer, o que o sujeito pode fazer. O que eu costumo dizer é o seguinte: atividade física boa, encarada sob a forma de exercício, que é algo programado, para o sujeito repetir, enfim, ter uma programação no decorrer de uma semana, nos microciclos, como a gente diz, etc., é algo que deve fazer de se sentir relativamente bem enquanto pratica, cansado, mas nem tanto. É algo que faz com que a gente funcione melhor, ganhando, inclusive, disposição, melhorando o humor, melhorando a qualidade do sono, etc., para encarar o dia a dia. Se não for assim, se cansa demais, sofre demais, e por causa daquilo fica todo dolorido, doente, funciona pior, já passou do ponto. É simples assim. E alguns podem fazer mais do que outros. Alguns... pode falar, Prati. Eu estou falando demais aqui. Não. Estava com vontade. Você ficou muito tempo sem me convidar, agora eu quero dizer tudo de uma vez só. Não, é que o senhor fala e me ocorre a pergunta. O camarada está com aquele pezinho um pouquinho acima do normal. Não é um cara tal. Só o exercício físico leva-o a perder peso? Não. É um conjunto. Primeira questão, perder peso não é fácil. E, pior ainda, mais difícil ainda, manter o peso depois de perder o peso. Então, tem isso. E tem pessoas que têm uma tendência a se manter com peso acima do que seria considerado adequado do que outros. Tem pessoas que são magros por natureza, né? E comem errado, não fazem exercício, etc. Tem pessoas que se cuidam, que procuram se alimentar de maneira equilibrada, que fazem exercício e que estão com excesso de peso. Uma questão básica, eu costumo dizer isso para as pessoas que conversam comigo, que procuram a minha orientação, é não se preocupar tanto com o peso, é se preocupar com o que pode ter causado o excesso de peso. Então, procure corrigir a alimentação, procure praticar exercícios físicos, essa combinação funciona bem, ajuda, mas a natureza, ela passa a perna na gente nesse aspecto. Veja o seguinte, Prats, quanto menos se a gente está numa dieta drástica, a gente tende a perder peso, e rapidamente. Só que, por um mecanismo de proteção, o organismo se torna menos consumidor, menos gastador, ou seja, passa a ser uma máquina mais eficiente. Funciona melhor com menos combustível. Então, qualquer coisa que a gente coma depois, a gente recupera o peso, entendeu? Então, existe um mecanismo de adaptação que joga contra a manutenção do peso que a gente conseguiu, muitas vezes, as duras penas. Então, o que eu não recomendo de jeito nenhum é uma dieta drástica, porque quanto mais rápido essa redução de peso, mais difícil é sustentar o resultado. Então, o que eu recomendo é que o sujeito faça mudanças definitivas. Mas, doutor... Se alimente bem, faça exercício, mesmo que não perca o peso como quer, vai ganhar saúde. Isso não se discute. Mas, doutor Tales, há várias publicidades instando as pessoas a perder 10 quilos por mês, por exemplo, facilmente. Então. Quem está ganhando, quem vai ganhar com essa história não é o freguês. É quem está vendendo a ideia. É uma fria.
Isso é uma enganação. Não convém. Pois é, mas a publicidade anda por aí. Mas tem. Mas olha, o sistema de saúde, a medicina, do modo geral, quando a gente fala em medicina, eu estou falando nas propostas para promover a saúde, entre aspas, do modo geral. Olha, você sabe, nós temos idade suficiente para falar claramente as coisas. Quer dizer, tem muita picaretagem nesse contexto. Então, nem sempre o que é o verdadeiro, o que deve ser informado para o sujeito é dito, porque isso não vai dar dinheiro para quem está passando uma mensagem. Vai ser chamado até de tolo porque é desinformado. E tem barbaridades que são feitas para fazer o sujeito perder peso, para fazer o sujeito ganhar músculo, para ficar mais bonito com tal ou qual procedimento, que significa um desastre para a saúde física e mental do indivíduo. Pode até ficar magro. Mas a chance de ficar doente é maior do que se ficasse com aquele peso que ele estava antes. Dependendo do método que ele escolhe. Ou dependendo do... Às vezes, quanto mais caro o processo, mais preocupante é a proposta do ponto de vista de saúde do sujeito que está entrando nessa. O senhor falou em sono ao longo desta conversa. O sono, precisamos dormir, enfim. O que é dormir? O que é dormir? Recarregar a bateria. O que é dormir bem? Olha, dormir bem é conseguir se recuperar do desgaste do dia a dia. Para alguns, poucas horas de sono são suficientes. Então não existe uma tabela. Não existe uma tabela. Existe a consequência. Dormir bem é você conseguir se recuperar do desgaste do dia a dia. É acordar no outro dia, sair da cama disposto a enfrentar o dia. Não ter sonolência nem fadiga durante o dia. Não ser aquele cara que se encostou, dormiu. Quando acontece isso, que o sono não foi bom, mesmo que ele tenha ficado 10 horas na cama. Então, dormir bem significa se recompor. O sono é feito para recuperar nossa mente e nosso corpo para ir enfrentando a labuta do dia a dia no seu sentido mais amplo. Tá, concordo com o senhor. Passei o dia inteiro carregando saco de cimento para a casa que eu estou construindo, a minha casa. Cansei o corpo físico, deitei e dormi. Esta é uma situação. A outra, fiz o meu trabalho de sempre, mas a minha cabeça está encrencada. Então, essa é a minha encrenca. E aí? Aí nem sempre é fácil conseguir conciliar o sono, que seja aquele sono necessário para que a recuperação ocorra de uma maneira adequada. E daí é o que acontece nos dias de hoje. Tá, muito estímulo, né? Você vê esse próprio celular, a televisão. Tem pessoas que querem ir para a cama com o celular, com aquela luzinha que, na realidade, dificulta a liberação do hormônio, da melatonina, do hormônio que vai favorecer o sono qualificado. Aquela luzinha que, enfim, estimula o cérebro, estimula o corpo para a vida, para o estresse do dia a dia e não para dormir. Então tem que ter uma... Já vi publicidade também de comprimidinhos que lhe facilitam o sono. Então. E aí? Muitas vezes se tornam necessários, mas os medicamentos, muitas vezes, significam o tratamento das consequências do problema, e não eles não vão à causa dos problemas. Se eu uso simplesmente um remédio antihipertensivo, por exemplo, porque eu estou com a pressão alta, mas não vou corrigir os problemas que causaram a pressão alta, que pode ser o sedentarismo, pode ser excesso de peso, pode ser falta de sono, pode ser, enfim, uma série de coisas, eu estou fazendo um tratamento, na realidade é um tratamento que não está indo à causa, não está removendo o problema, está sendo paliativo, vamos dizer assim. Se bem que o remédio que controla a pressão evita a agressão da pressão alta no sistema cardiovascular e, consequentemente, pelo fato do sujeito manter a pressão, mesmo que não seja da maneira ideal dentro dos valores normais, ele evita problemas causados pelo excesso de pressão, pela hipertensão. No caso do sono, é a mesma coisa. Tem pessoas que precisam de recursos que o façam dormir bem. E pode chegar ao extremo de ter que usar um equipamento, inclusive, um CPAP da vida, que é um equipamento que joga ar para dentro dos pulmões, porque o sujeito que, quando dorme, ele apaga literalmente, não porque está dormindo e está tendo o sono do justo, sonhando, mas porque ele parou de respirar, o oxigênio do sangue despenca, e ele acorda numa adrenalina lá em cima e passa horas na cama. Esse cara está morrendo enquanto dorme.
E daí precisa usar um equipamento para que a ventilação pulmonar, que era o que a gente começou falando hoje, se mantenha e, consequentemente, ele passe a ter um sono fisiológico, vamos dizer assim, às custas de um recurso, de um equipamento. Pode ser que alguns precisem de remédio também, mas o remédio não pode ser a primeira opção e, enfim, não deve ficar só nisso, tem que corrigir os fatores que estão causando aquele sono ruim. Pode ser até essa questão mecânica do sono dele que precisa ser corrigida. Dr. Tales de Carvalho, 2 minutos. Temos de programa. A pergunta é a seguinte, eu tenho ouvido muito, eu pessoalmente não acredito, mas as pessoas estão falando no novo normal. O senhor acredita que haverá um novo normal? Não, o normal de hoje não é o mesmo dos primórdios. Adão e Eva tinham um normal que é bem diferente do nosso. O normal é o normal. Nós estamos vivendo o normal que é o da Covid agora. Vamos ver o normal de ter que usar máscara, lavar as mãos. Mas é o normal. O normal nunca foi o mesmo. Quer dizer, teus pais, os teus avós tinham uma vida que... Eu me lembro que quando eu era criança, eu não ia ver televisão à noite. Eu ia brincar na rua, de correr, de bandeirinha, de esconde-esconde, sei lá. Quando era 7h30, 8h, eu via aquele grito que era meu pai chamando para dormir. Quer dizer, hoje as crianças estão com o normal hoje, estar com o celular na mão, ficar vendo televisão até meia-noite. Enfim, eu não ia para a rua porque é perigoso ir para a rua. Então, quer dizer, o normal é o normal. A gente sempre é novo o normal, se comparar com o passado. Eu vejo assim. Muito bom. Agora, querer que volte aquele normal de antes, olha, isso muitas vezes é querer muito. O que passou, passou. Sabe aquela música? Você já cantou, né? O que passou, passou. É isso. Eu acho que em relação ao normal é isso também. Muito bom. Dr. Tales de Carvalho, médico cardiologista, especialista em medicina esportiva. Mais uma vez, eu o ouvi e cresci. Muito obrigado pela sua participação conosco. O papo com você sempre é bom, Prats. Eu aprendo muito com você também e o benefício é mútuo. Já que você ganhou, com a minha presença aqui, eu ganho também conversando com você e com os seus ouvintes. Maravilha, é um cavalheiro. Dr. Tales de Carvalho, muito obrigado. Um abração. Saúde. Tchau. Com o Dr. Tales de Carvalho, estamos terminando o nosso Conexão de hoje, que eu tenho certeza você apreciou. Claro que sim, ouvindo coisas inteligentes e oportunas. Boa noite, meus amigos.